Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso culto de celebração online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Hoje eu gostaria de compartilhar com você, aí na sala da sua casa talvez, ou em qualquer lugar que você esteja, eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem cujo tema é: pare de impor limites a si mesmo. Pare de impor limites a si mesmo. Isso mesmo. Muitas vezes, essas limitações, todos nós temos limitações, mas às vezes essas limitações não são impostas a nós por outras pessoas, mas por nós mesmos. Muitas vezes, nós mesmos começamos a nos depreciarmos, ou seja, a baixarmos o valor, o nosso valor. Muitas vezes nós usamos a nossa própria boca para diminuir a nossa vida. Mas hoje eu tenho certeza que isso vai mudar na sua vida. Hoje é o dia que o Espírito Santo vai falar com você sobre esse tema. Pare de impor limites a si mesmos, a si mesmo. Você tem colocado limites ou limitações em você mesmo? Veja essa mensagem até o final, fique ligado que com certeza Deus vai falar com você. Quando Deus chamou Moisés, lá naquele monte, quando Deus chamou Moisés em Êxodo capítulo 3, Moisés impôs a si mesmo um monte de limitações. Quando Deus chamou Moisés, ele impôs a si mesmo um monte de limitações. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: olha o que Deus fala para Moisés. Ele diz assim: agora venha Moisés, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você, Moisés, tire de lá o meu povo, os israelitas. Esse foi o chamado de Moisés. Essa foi a missão, a convocação divina de Deus para Moisés. Agora, qual foi a resposta de Moisés a essa convocação? Qual foi a resposta de Moisés, do grande profeta Moisés, para esse chamado do seu rei, que é Jesus, que é Deus? Agora olha só, Moisés começou a impor limites a si mesmo. O primeiro limite que Moisés impôs a si mesmo foi o limite da identidade. Limite da identidade. No versículo 11, Êxodo capítulo 3, versículo 11 diz assim: Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Olha qual foi a resposta de Moisés para Deus. Deus disse: olha, Moisés, eu vou te enviar para você tirar o meu povo do Egito. A resposta de Moisés foi: quem sou eu? Quem sou eu para falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? A primeira limitação que Moisés colocou a si mesmo, a primeira limitação que ele impôs a si mesmo foi a limitação da identidade. Sabe de uma coisa? Quando você fala eu sou e você completa com um adjetivo, você completa com algo pejorativo ou algo que tem a ver com uma qualidade sua, uma qualidade boa, ou algo que tem a ver com uma qualidade ruim, algo pejorativo, você está criando ou enfatizando uma identidade na sua vida. Foi exatamente isso que Moisés disse. Moisés estava numa crise de identidade. A primeira limitação na vida de Moisés foi, no chamado de Moisés, foi perguntar para Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou, em outras palavras, eu não sou nada. Eu sou só um pastor de ovelhas aqui, cuidando dessas poucas ovelhas aqui do meu sogro Jetro. Eu sou aqui nesse deserto. Quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar com o rei do Egito?
Você deve estar de brincadeira? Deus poderia listar um monte de qualidades em Moisés. Deus poderia ter falado para Moisés: Moisés, quem é você? Você deve estar de brincadeira, Moisés. Você é a pessoa que foi salvo das águas para salvar o meu povo através das águas. Você foi aquele bebê que foi poupado de ser jogado no Nilo, de ser comido pelos crocodilos ali no Nilo. Você foi essa pessoa, Moisés. Moisés, você foi a pessoa que eu escolhi para libertar o meu povo do Egito. Moisés, você recebeu a melhor educação do Egito, a melhor educação da terra. Você foi selecionado por mim para essa obra. Mas Deus acreditava em Moisés. O problema não era que Deus estava colocando limitações ou limites em Moisés. Nem era o diabo que estava colocando limites a Moisés, impondo limites a Moisés. Era ele mesmo. Moisés estava impondo limites a si mesmo. Você tem feito isso? Você tem colocado limites? Você tem imposto? Você tem colocado limites em você mesmo? Pare de impor limites a si mesmo. Por isso essa mensagem. Pare de impor limites a si mesmo. Pare de dizer: eu sou tímido, eu sou irado, eu sou incapacitado, eu não nasci para ser líder. Quando você completa a frase eu sou e você coloca um adjetivo ali, você está criando uma identidade dentro da sua cabeça. Tudo que você diz, tudo que eu digo é processado, entra pelos nossos ouvidos aqui, tudo que nós falamos entra pelos nossos ouvidos, é processado em nossa mente e aquilo passa a fazer parte da nossa pessoa. Moisés perguntou: quem sou eu? Ele estava numa crise de identidade. A primeira limitação que Moisés havia imposto a si mesmo era a limitação da identidade. Você tem feito isso? Você tem falado: eu sou tímido, eu não nasci para ser líder, eu sou assim mesmo, eu tenho muita vergonha, eu sou nervoso. Não, você e eu precisamos usar a nossa boca de forma mais criativa. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou todo mundo, repaginou a terra pela criatividade na sua boca. Deus usou a sua boca de forma criativa. Nós, você e eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e também nós devemos usar a nossa boca de forma criativa. Usarmos a nossa boca para edificar a nossa vida, para construir a nossa vida e não destruir a nossa vida. Quem você diz que você é? Quem você pensa que você é? Quando você abre a boca, quais são os adjetivos? Quais são os adjetivos que você usa sobre si mesmo? Quais são as limitações que você tem imposto a si mesmo? Aquilo que você tem dito para você: eu nunca vou aprender isso. Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? Você diz assim: eu não nasci para ser líder, eu não nasci para liderar, eu acho que eu nunca vou prosperar, é porque eu sou assim mesmo. Quando você diz eu sou, e você completa com um adjetivo, seja o adjetivo bom ou pejorativo, você está apropriando aquela identidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz: vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque você acha que a Bíblia fala muito sobre a nossa identidade? Que antes nós não éramos povo, agora nós somos povo? Que nós somos filhos de Deus? É porque você sempre vai agir de acordo com a sua identidade. Você sempre vai agir, você vai se comportar, você vai falar, você vai se portar como no nível da sua identidade, de quem você pensa que você é. Mefibosete pensava que ele era um cão morto. Ele era um príncipe, mas ele pensava que ele era um cão morto. Por isso ele se comportava como um cão morto. Sabe, se você quer
realmente assumir essa postura de mais que vencedor, você precisa abrir sua boca e usar as suas palavras de forma mais criativa. Quem sou eu? A primeira limitação que Moisés impôs a si mesmo foi a limitação da identidade. Quem sou eu? Quem sou eu para ir falar com o rei e tirar daquela terra o povo de Israel? Talvez você esteja dizendo assim: quem sou eu para ser promovido? Quem sou eu para liderar essa célula? Quem sou eu para liderar esse setor? Quem sou eu para pregar o evangelho? Quem sou eu para ser um grande empresário? Quem sou eu para chegar diante de Deus e pedir isso? Sabe, Jabes foi uma pessoa corajosa. Ele não aceitou aquela identidade que ele tinha. Ele foi corajoso diante de Deus. Você e eu também precisamos chegarmos até Deus de forma ousada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos ter fé nele, que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos atender. Então a primeira limitação que Moisés impôs a si mesmo foi o limite da identidade. Quando é que o limite da identidade começa a atrapalhar a nossa vida? Quando nós passamos a nos rotularmos. Eu sou cabeça quente, eu sou uma pessoa tímida, eu sou assim. Pare de dizer que você é um monte de coisa negativa. Você e eu precisamos usar a nossa boca de forma mais criativa. A nossa vida é apenas um reflexo da nossa boca. A segunda limitação que Moisés impôs a si mesmo, o limite ou a limitação da incredulidade. O limite ou a limitação da incredulidade. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Êxodo capítulo 4, versículo 1, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: Mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Olha como Moisés, ele impôs o limite, ele impôs a si mesmo o limite ou a limitação da incredulidade. Ele ainda nem tinha começado o ministério. Como ele sabia que o povo não ia acreditar nele? Como ele sabia que o povo ia falar para ele que Deus não havia aparecido para ele? Como ele sabia que o ministério dele não ia dar certo? Ele nem havia começado ainda. Há muitas pessoas que são assim, elas ainda nem começaram um negócio e já dizem que o negócio vai dar errado. Sabe, muitas pessoas nem começaram ainda um curso e já dizem que não vão chegar até a conclusão daquele curso. Muitas pessoas ainda nem começaram um relacionamento ou um casamento e já dizem que não vai dar certo. Você e eu precisamos ser mais criativos na nossa boca, na nossa linguagem, com as nossas palavras. Em Gênesis capítulo 1, eu não me canso de falar isso, em Gênesis capítulo 1, Deus é mostrado como um criador, como alguém que usa a sua boca de forma criativa para criar o seu mundo. Deus criou o seu mundo através da sua boca. Você e eu também criamos o nosso mundo através da nossa boca. A segunda limitação que Moisés impôs a si mesmo foi a limitação da incredulidade. Ele disse: mas eles não vão acreditar em mim, nem vão me dar atenção, ou seja, não vão me dar atenção, não vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Como ele sabia disso? Moisés já estava declarando a sua derrota. Você sabia que há muitas pessoas que já são derrotadas na saída da corrida, na largada. Eles já perdem a corrida na largada, porque eles já começam a falar de forma pessimista, negativista, já começam a usar a sua... Você sabe disso porque você lê a Bíblia, você sabe que o mundo, o ambiente responde à sua palavra e à minha palavra. Deus falou e ele disse: haja luz, e houve luz. Deus deu uma ordem, ele liberou uma palavra e o mundo respondeu, o ambiente respondeu, o universo respondeu. Isso não é autoajuda,
Isso é a criatividade segundo Deus, o poder de Deus em nós. Deus criou o seu mundo através da sua palavra. Nós criamos o nosso mundo através das nossas palavras. Moisés já estava falando mal do seu ministério. Você fala mal do seu ministério, você fala mal do seu emprego, você fala mal da sua empresa, você diz, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Eu acho que essa empresa vai acabar falindo. Ou então você abre a sua boca e começa a colocar, impor a si mesmo, ao seu negócio, o limite da incredulidade, dizendo, esse negócio vai acabar fechando. Eu acho que esse mês não vai entrar dinheiro para pagar o aluguel. Eu acho melhor a gente se separar. Há pessoas que ficam falando isso, há casais que começam a falar, eu acho melhor a gente se divorciar, eu acho melhor a gente se separar, isso não vai dar certo, eu acho melhor a gente se separar. E eles acabam se separando mesmo. Por quê? Porque a palavra tem poder. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Sabe que o maior inimigo de muitas pessoas não é o diabo? Você sabia que o maior inimigo de muitas pessoas não são inimigos externos? Muitas vezes, talvez esteja acontecendo com você. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez o seu pior inimigo hoje, o inimigo que esteja mais atrapalhando o seu negócio, o seu casamento, a sua vida, esteja com você o tempo todo. Melhor dizendo, esteja dentro de você, mais especificamente dentro da sua boca, a sua língua, talvez seja o seu pior inimigo, ou a sua pior inimiga, melhor dizendo. A língua de Moisés já começou a impor limites a si mesmo. Ele disse, não era Deus, não foi o diabo. Você não vê o diabo nessa história aqui. Você não vê o diabo dizendo para Moisés, eles não vão acreditar em você, não. Era Moisés falando. Moisés estava dizendo, eles não vão acreditar em mim. Eles não vão me dar atenção. Eles vão dizer que o Senhor não apareceu. A minha célula não vai multiplicar. Mas eu não nasci para ser líder. Mas sabe, esse casamento não vai dar certo. É melhor a gente se separar. É melhor se divorciar. É melhor fechar o negócio. Não vai entrar dinheiro para pagar o aluguel. Eu ganho muito pouco. O dinheiro não dá para nada. E assim pessoas começam a amaldiçoar a sua vida. Sabe, Deus está falando com você isso, com você e comigo. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Você sabe por que os negócios de muitas pessoas não dão certo? Porque elas mesmas amaldiçoam o seu salário. Elas dizem, esse salário não serve para nada, não dá para nada. Esse salário, esse meu emprego, sabe, é o pior emprego do mundo. Sabe de uma coisa? Se você começa a falar mal de algo, você perde esse algo. Tudo que é alvo da nossa reclamação, aprenda isso. Tudo que é alvo da sua reclamação se afasta da sua vida. Você quer afastar uma pessoa de você, basta você desonrá-la. Tudo que você honra é atraído para você. É simples. Tudo que você honra, tudo que você comemora, tudo que você celebra na sua vida, você atrai para você. Tudo aquilo sobre o que você fala mal, ou tudo aquilo que você fala mal, né? As coisas que são alvo da sua reclamação, da sua e da minha, se afastam de você. E é por isso que as pessoas acabam tendo uma vida que nunca prospera, nunca vai para frente, porque elas sempre falam a língua delas, as orações. Uma vez Deus disse para mim assim, não destrua, não destrua com a sua boca o que você construiu com os seus joelhos. Eu digo isso para você também. Eu digo isso para você do outro lado dessa tela, dessa TV, desse computador, desse smartphone. Não destrua com a sua boca o que você... Não destrua com a sua boca o que você construiu com os seus joelhos. Pare de impor limites a si mesmo. Pare de dizer, esse meu casamento não vai dar certo. Eu acho que nós não nascemos um para o outro. Eu acho melhor a gente se separar. Não deixe isso sair da sua boca. A sua vida é um reflexo da sua boca. Moisés impôs a si mesmo a limitação da incredulidade. Terceira limitação que Moisés impôs a si mesmo. Terceira limitação que Moisés impôs a si mesmo. A limitação ou o limite da capacidade. A limitação ou o limite da capacidade. Êxodo, capítulo 4, versículo 10, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade de falar ou para falar.
Nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Em outras palavras, o que Moisés estava dizendo para Deus? Ele estava dizendo: Deus, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu acho que o Senhor, mesmo sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, eu acho que o Senhor se equivocou. Pode o vaso, pode a obra de arte falar mal do pintor, do artista? Como isso pode acontecer? Pode o vaso reclamar com o oleiro, que o oleiro está moldando de forma errada? Era isso que Moisés estava fazendo. Moisés estava corrigindo Deus. Deus estava dizendo: Moisés, chega-te a mim, Moisés, que eu vou te enviar para o Egito e você vai libertar o meu povo. Deus acreditava em Moisés. O problema não era que Deus não acreditava em Moisés, o problema era que Moisés estava impondo limites a si mesmo. E um dos limites que Moisés estava impondo a si mesmo era o limite da capacidade. Ele estava dizendo: eu não sou capaz. Quantas pessoas pensam assim: eu não sou capaz de liderar uma célula, eu não sou capaz de liderar uma empresa, eu não sou capaz de ser dono do meu próprio negócio, eu não sou capaz de ser promovido. Pare de dizer que você não é capaz. Eu te garanto que a pessoa que passa naquele concurso não é 10 vezes mais inteligente que você. Ela pode ter estudado 10 vezes mais que você, mas ela não tem um cérebro 10 vezes mais potente que o seu. Ela não tem. O QI dela não é 10 vezes maior que o seu. Posso quase lhe garantir isso. Agora, olha só, o problema é que ela acreditou que ela podia e ela se esforçou para isso, ela se preparou para a vitória. Mas você e eu, muitas vezes temos nos preparado para a derrota. Moisés já estava dizendo que não ia funcionar e ele nem tinha tentado ainda. Como você sabe que não vai funcionar? Como você sabe que você não pode ser um homem de negócio de sucesso? Você só vai saber se você tentar, der o máximo de si, você tentar ser o melhor que você puder, e você tem que persistir nisso. Mas Moisés, ele disse: eu nunca tive facilidade para falar, o que eu acho incrível. Eu acho incrível porque Moisés foi educado na maior nação da sua época. O Egito era a maior nação. Ele foi educado no palácio do rei, no palácio real, no palácio de Faraó. Ele recebeu educação comparável a Harvard, a Oxford, a Cambridge, as melhores faculdades. Ele cursou as melhores universidades, teve os melhores mentores, os melhores tutores, os melhores professores, mestres. Ele foi criado como filho da filha de Faraó, ou seja, ele era um príncipe. Ele era, mesmo não tendo nascido na linhagem real, não sendo da linhagem real, mas ele foi criado no palácio. E agora ele vem dizer que não sabe falar? Como isso é possível? Moisés estava acreditando numa mentira. Muitas vezes, você e eu temos acreditado numa mentira, que aquela pessoa é 10 vezes mais inteligente que nós, que aquela pessoa pode, mas nós não podemos, que aquela pessoa está prosperando porque ela está roubando, porque ela está sendo desonesta, e muitas vezes nós estamos nos roubando a possibilidade de prosperarmos também. Sabe por quê? Porque nós inventamos desculpas, que nós não somos capazes, que nós nascemos da família errada, que nós nascemos no lugar errado, que nós não tivemos oportunidade. São as historinhas que nós contamos. Sabe? O limite da capacidade. Você sabe o que a maioria das pessoas diz quando são chamadas para o ministério? São chamadas para pregarem, para orarem, para discipularem alguém, para orarem por alguém, para fazerem algo no reino de Deus. Você sabe o que a maioria das pessoas fala? Você deve saber, porque você e eu falamos. Nós devemos saber muito bem, porque talvez nós já tenhamos falado a mesma coisa. Elas dizem assim: eu não sei fazer, eu não sou capaz, eu não posso, eu sou tímido. Impondo limite a si mesmo. Impondo limite a si mesmo. Você mesmo está falando e o seu cérebro responde a isso. Ele responde a isso.
você vai acabar se tornando a pessoa que você diz que você é. Que você diz que você é. Então Moisés, ele impôs a si mesmo essa limitação, esse limite da capacidade. Você tem feito a mesma coisa? Você tem falado assim, eu já sou velho demais para estudar, eu já sou velho demais para aprender alguma coisa. Quem disse isso para você? Quando é que o seu cérebro está velho demais? Com 30 anos? Com 40 anos? Com 50 anos? Seu cérebro está velho demais? Pois ele não está velho demais. Até pessoas idosas podem aprender muitas coisas. Você e eu começamos a ficar velhos quando nós falamos que nós estamos velhos. Você tem que se manter jovem, você tem que se manter aprendendo. O Sr. Ford, ele disse, o Sr. Ford, criador da Ford, né? Fabricante de carros, criador do grande modelo T. Sabe o que ele costumava dizer? Você começa a envelhecer quando você para de aprender. Você tem que continuar aprendendo. Use o seu cérebro. Aquela pessoa que passou naquele concurso que você quer passar não é 10 vezes mais inteligente que você. Se ela pode, você pode. Se aquela pessoa que está prosperando, ela não é 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais capaz que você. Se ela pode, você pode também. Descubra o segredo daquela pessoa. Aprenda, imite aquilo que é bom. Moisés disse, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora. Moisés estava ali impondo uma limitação, um limite a si mesmo. Ele disse, Deus, em outras palavras, Moisés estava dizendo, Deus, eu não sou capaz de fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer. Mas presta atenção, se Deus chamou você para fazer algo, se Deus colocou você num lugar e te deu uma carga, um encargo, se Deus colocou você numa posição na igreja ou no meio secular, é porque Ele sabe da sua estrutura. Ele sabe da sua estrutura. Ele sabe que você pode. Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece sua estrutura. Ele olha para Jeremias e ele diz, Jeremias, antes de você nascer, eu já te conhecia. Foi eu que te formei, Jeremias. Foi eu que te formei. Eu formei um profeta quando eu formei você. Você e eu precisamos acreditar mais em Deus e menos nas mentiras da nossa cabeça, nas limitações. Quarta limitação que Moisés impôs a si mesmo. Êxodo capítulo 4, versículo 13. Êxodo capítulo 4, versículo 13. No final, Moisés disse assim, aí Moisés pediu, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Em outras palavras, Moisés estava dizendo, não, Senhor, eu quero ficar na minha. Eu quero ficar quieto aqui naquilo que eu sou. Eu quero ficar na minha zona de conforto. Eu quero fazer o que sempre fiz. Eu não quero ser esticado. Eu não quero, ter trabalho. Eu estou aqui, eu estou bem. Eu estou ganhando aquilo que já é bom para mim. Eu já alcancei o meu máximo. Moisés estava na zona de conforto. É o limite da passividade. O quarto limite que Moisés impôs a si mesmo foi o limite da passividade. Ele disse, não, tá bom aqui, eu já estou bom aqui. Há pessoas que se contentam em ser eternos empregados. A pessoa tem a mesma posição por 30 anos e ela quer ficar ali na mesma coisa. Há casais que se acostumam a brigar todos os dias, a brigarem todos os dias. A ter esses conflitos, depois de 30 anos, os mesmos conflitos. Há pessoas que, elas falam, não, eu quero ficar assim mesmo, não me tira daqui não, eu estou tão confortável aqui. Tudo você se acostuma. O seu cérebro, você e eu, nossos cérebros, nossas mentes, se acostumam com tudo nessa vida. Nós nos acostumamos com a paisagem. E muitas vezes, essa paisagem não é uma paisagem boa. Deus queria tirar. Deus não criou Moisés para ser um pastor de algumas ovelhas para o seu sogro, naquele deserto de Midian. Deus havia gerado Moisés para ser o libertador do povo do Egito. Não para ser um pastor, nada contra pastor de ovelhas, nada contra isso. Mas não era o propósito de Deus. Mas Moisés, ele disse, envia outro. Deixa eu aqui quieto. Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim, Deus, deixa eu quietinho aqui.
Deus, deixa eu fazer o que eu já sei fazer. Eu estou 40 anos aqui, eu estou fazendo a mesma coisa. Tem gente que diz assim, tem gente que pensa assim. Não, eu já sei fazer isso, eu não quero mais crescer. Não, nós sempre... Deixa-me lhe falar algo. Você e eu precisamos sempre ter alvos, ter projetos, ter planos que nos puxem para cima, que nos impulsionem para frente. Eu li sobre uma mulher que tinha 90 anos de idade e ela estava fazendo alvos no final do ano. Ela estava fazendo alvos para os próximos 10 anos da vida dela. Há pessoas com 30 anos e não têm alvos nem para a próxima semana, nem para os próximos 10 dias, imagine para os próximos 10 anos. Mas essa mulher, ela estava viva. Paulo escreve a Timóteo, ele diz: reavive o dom que há em ti. Reavives o dom que há em ti. Não deixe essa chama morrer, a chama apagar. Há pessoas que já são apáticas, há pessoas que são mortos ambulantes, né? Mortos vivos. A pessoa não vive mais, vegeta. A pessoa tem 40 anos e já está pensando em se aposentar. Pare de pensar em se aposentar. Você ainda tem muito para fazer para Deus. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: deixa-me aqui, Deus, eu já estou tão bom aqui com as minhas ovelhas, já estou acostumado todo dia levantar no mesmo horário, fazer as mesmas coisas. Mas sabe de uma coisa? Quando você se acostuma demais com algo, Deus quer tirar você da zona de conforto. Isso mesmo, Deus está falando para você do outro lado dessa tela, do outro lado dessa TV, desse smartphone, desse tablet, iPad, iPhone, seja lá o que for, computador, notebook. Deus quer te tirar da zona de conforto. Não há crescimento na zona de conforto. O que você já sabe não vai garantir o seu crescimento. É o que você não sabe, é o que eu ainda não sei que vai fazer eu crescer. Sabe, nós precisamos esticar o nosso cérebro, esticar a nossa vida, esticar o nosso conhecimento, esticar as nossas habilidades. E isso só é possível se nós nos mantivermos com um coração ensinável, um coração aberto para aprender novas coisas, para crescer mais. Reconhecemos o apóstolo Paulo. Olha só, o apóstolo Paulo escreve lá aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. E o que o apóstolo Paulo disse? Ele escreve, melhor dizendo: irmãos, eu ainda não alcancei ser tudo aquilo que eu posso ser. Paulo, ele sabia, ele não estava colocando limites a si mesmo. Foi Paulo que disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não chegou ao final da vida dele. Sabe o que Paulo disse? O apóstolo Paulo, ele disse: eu combati o bom combate, eu concluí a minha carreira, eu guardei a fé. O apóstolo Paulo se manteve crescendo, o apóstolo Paulo se manteve aprendendo, o apóstolo Paulo se manteve com alvos. Ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu esqueço a minha zona de conforto, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, eu estico-me. E no grego a palavra é esticando-me para frente, eu estico-me para as coisas que diante de mim estão. Eu prossigo ou eu persigo, pode ser traduzido também assim, eu persigo um alvo. O alvo. Você tem alvos? Você tem alvos para os próximos 10 anos? Para os próximos 15 anos? Ou você quer descansar? Você quer descansar porque você está cansado demais. Você tem 30 anos e está cansado? Moisés disse: envia outro, Deus. Deixa-me eu quieto aqui, deixa-me cuidar dessas poucas ovelhas. Você tem colocado limites a si mesmo? Você tem imposto limites a si mesmo? Limite da identidade, limite da incredulidade, limite da capacidade. Você tem falado: eu não sou capaz. Limite da passividade. Quando Deus chamou Zacarias, o pai de João Batista, quando um anjo apareceu para ele, um anjo apareceu, não foi o pastor dele, não foi o discipulador, não foi o mentor dele, foi um anjo apareceu a Zacarias e disse: Zacarias, você vai ser pai, a sua esposa vai ficar grávida, Isabel vai ficar grávida. Sabe o que Zacarias disse? Zacarias já tinha ensaiado uma limitação na ponta da língua, já estava na ponta da língua o que Zacarias
a limitação de Zacarias. Sabe o que Zacarias disse? Lucas capítulo 1, versículo 18. Lucas capítulo 1, versículo 18, na nova tradução na linguagem de hoje. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. Você deve estar de brincadeira. Um anjo aparece a Zacarias. Um anjo Gabriel, com certeza é ocupado, ok? O anjo Gabriel não é um desocupado. Um anjo Gabriel sai do céu. Presta atenção nessa cena. Um anjo Gabriel tem o trabalho de sair do céu, atravessar as galáxias, chegar no templo em Jerusalém, para encontrar com uma e para dizer que a mulher dele, Isabel, vai ficar grávida. Para que o anjo ia ter todo esse trabalho se isso não fosse verdade? Mas Zacarias pergunta: como é que eu vou saber? Zacarias pergunta: como eu vou saber que isso é verdade? Você deve estar brincando, Zacarias. Se eu fosse Gabriel, eu perguntaria para Zacarias: Zacarias, você deve estar brincando comigo, Zacarias. Zacarias já tinha uma limitação na ponta da língua. Zacarias sempre dizia: eu já estou velho demais para ser pai. Eu já sou velho demais para ser pai. Eu já sou velho demais para ser pai. Eu já sou velho demais para ser pai e a minha mulher também. Foi isso que ele falou. Ele já havia imposto uma limitação na sua própria vida. Você também já tem um discurso ensaiado para a sua limitação? Eu sou tímido. Pode ser o seu discurso, pode ser o meu discurso. Eu sou tímido, eu não nasci para isso. Eu não sou inteligente, eu não sou bom de matemática, eu não sou bom de português. Será que você não é bom mesmo porque você não estuda? Será que você não é bom mesmo porque você não se dedica mesmo àquilo que você está fazendo? Será que você não está prosperando mesmo porque você nasceu pobre e vai morrer pobre, ou porque você não está se dedicando mesmo ao seu trabalho, aquilo que você faz? Porque você não é uma pessoa zelosa. Deixa eu te dizer algo. Hoje nós aprendemos sobre esse tema. Pare de impor limites a si mesmo. Você tem imposto limites a você mesmo. Você tem colocado limitações na sua vida. Hoje é o dia que o Espírito Santo quer mudar a sua declaração. O Espírito Santo quer mudar a sua declaração. De uma declaração de incredulidade. Você e eu precisamos ser mais criativos em nossas palavras. Você e eu. Deus criou o seu mundo através da palavra, da sua palavra. Nós criamos o nosso mundo através da nossa palavra. A primeira limitação, o primeiro limite que Moisés impôs a si mesmo foi o limite da identidade. Ele diz: quem sou eu? Nem sabia quem ele era. Quem sou eu? Em outras palavras, não sou ninguém, sou só um pastor, um Zé Ninguém. Mas você com Deus já é maioria. Você com Deus é maioria. Ou melhor, Deus com você. Deus com você e você com Deus. O limite da passividade está na sua zona de conforto. Não, eu já estou acostumado com isso daqui. Eu já estou acostumado com isso aqui. Nunca se acostume, sempre busque crescer mais. O limite da incredulidade. Moisés disse: eles não vão acreditar em mim. Eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Eles não vão querer me ouvir. Eles não vão querer me obedecer. Em outras palavras, o meu ministério não vai dar certo. Esse casamento não vai dar certo. Esse relacionamento não vai dar certo. Esse concurso não vai dar certo. Essa proposta de emprego não vai dar certo. Pare de dizer isso. Seja mais criativo. Vamos ser, você e eu, te convido a nós sermos mais criativos naquilo que nós falamos. E não como Moisés, impondo limites a si mesmo.